Foi o que entendeu Fernando Pessoa ao escrever em Cancioneiro, abre aspas, a morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto, fechar aspas. A terra é curso primário. Muita gente não entende e pergunta, mas como Jesus redimiu os homens se tudo continua como dantes? Eu respondo, é que ignoram a lei universal da reencarnação. Se não saberiam que na medida em que vão evoluindo no aprendizado dos ensinamentos redentores do Cristo planetário, os espíritos geralmente não voltam mais à carne, permanecendo em atividade fraterna no céu da terra, onde andou o apóstolo Paulo, lembram que ele falou no terceiro céu, que ele visitou, e viu coisas inefáveis, indizíveis de tão belas, ou passando a outros orbes mais adiantados, se não ficam no céu da terra, vão para outros planetas mais adiantados. Mas não existe vida em outros planetas, não vive ninguém ainda lá. Mas será que para existir vida tem que ser igual à nossa? Tem que ser visível aos nossos precários olhos materiais? Há outras dimensões, a ciência fala delas. Ou passando a outros orbes mais adiantados. Assim, dão oportunidade a novas levas de espíritos mais atrasados para que reencarnem e espiritualmente progridam neste planeta. Meus amigos e meus irmãos, a Terra é curso primário. E aqui está a palavra do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Nós, os seres terrenos, nós, as populações dos países, nós, as nações do mundo, somos, acima de tudo, espírito. O mundo vai evoluir bastante, de modo que todos compreendam isso. O conhecimento da vida espiritual, não somente da vida eterna, mas da vivência no mundo espiritual, porque o céu não é um dormitório. Mudará a mentalidade das nações. A humanidade vai devagarzinho, mas vai. Os espíritos não existem? Ah, não, isso é espiritismo. Mas, meu Deus do céu, a crença no espírito existe antes de Allan Kardec ter surgido do mundo. Veja aqui na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos são mandados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vocês querem me dizer que são os anjos? Espíritos. E Jesus diz que Deus é espírito e que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Se ele é espírito, não foi em carne, mas em espírito. Você duvida? Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Ele falando à samaritana no poço de Jacó. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A sua memória, ouvindo nos seus poemas mais esclarecedores. É o poema do Imortalista, um poema que ele fez pensando no Dia dos Mortos, em que muitas pessoas vão chorar à beira dos túmulos, seus entes queridos, e muitas vezes seus entes queridos não estão ali, estão em lugares muito melhores. E às vezes chegam até ali só para abraçar os que estão na carne, mas dizendo, orem por mim, é preferível. Estou em lugares muito melhores que esse cemitério aqui. Mas vamos lá então ouvir o saudoso proclamador da religião de Deus, religião do amor universal.
com aquela bela voz, e na magistral interpretação do seu poema do Imortalista. De novembro é um dia, na verdade, rico em lições para quem sabe ver. A maior ilusão é a realidade. Já ensinava o excelente Paul Gibier. Os vivos, pseudo-vivos, levam flores e lágrimas aos mortos, pseudo-mortos. E os mortos se comovem ante as dores dos vivos a trilhar caminhos tortos. Legítimos defuntos, na ignorância desses espirituais magnos assuntos, parece que ainda estão em plena infância e vão homenagear falsos defuntos. Não é preciso ser muito sagaz para sentir que a vida tem seus portos. Um dia o Cristo disse a um bom rapaz que os mortos enterrassem os seus mortos. Amigos, por favor, não suponhais que a morte seja o fim de nossa vida. A vida continua, não jungida aos círculos das rodas celestiais. Os mortos não estão aí cativos nos túmulos que tendes ante vós. Os finados agora são os vivos, finados mais ou menos somos nós. Lindo poema. Pois não, Alvino Barros? Você está aí indócil para falar. Vamos lá, faz muito bem, tem que falar todos. Vou ficar falando sozinho aqui? Essa não. Nas reuniões das Cruzadas do Lar, várias pessoas devem falar. Porque cada um expressa o seu pensamento. E o pensamento de cada um significa a conclusão de uma coletividade. Vamos lá. Só um minutinho. Coletividade da Terra e do espaço. Vamos lá. É que esse assunto da inexistência da morte, que é uma realidade. É uma realidade. A morte é um boato. A morte é um boato e empolga muita gente, porque isso é uma mudança completa de vida pra gente, saber que a gente não vai morrer, que a vida vai continuar. E eu, vendo aqui no livro do senhor, O Brasil e o Apocalipse, volume 3, eu destaquei aqui um pensamento publicado do Papa João Paulo II, em que ele diz o seguinte, que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Quer dizer, os religiosos acreditam que existe vida depois, mas tem que proclamar isso mais abertamente, para frisar bem para todos que a morte não existe. E até os cientistas um dia vão chegar a essa conclusão. Muitos estão chegando. Já estão chegando, porque é só escutar um pouco mais a intuição que vem de Deus, né? Reconhecer a existência de Deus, tudo vai se aclarar mais rapidamente. Porque Deus, todo o universo, todas as conclusões, os mecanismos que dirigem a humanidade, só serão compreendidos nas coisas simples. Deus é simples, então tudo isso vai ser compreendido na simplicidade. E Deus, o Deus que o homem tem que sentir e entender, é o Deus que é amor. Porque senão não adianta nada. Quero lembrar aqui essa palavra do Dr. Bezerra de Menezes numa dessas nossas reuniões. No lar, as portas da minha casa estão abertas para os corações de vocês. Diz o Dr. Bezerra de Menezes. É por demais importante que todos os ouvintes entendam que uma reunião da igreja familiar,
acima de tudo, corresponde um passo de engrandecimento íntimo da alma. Portanto, um crescimento completo e duradouro que não cessará nem com a morte do vaso físico, quer dizer, do corpo material. Crescimento completo, quer dizer, no mundo espiritual a gente continua crescendo. Ele diz aqui, fica a minha sugestão a todos os irmãos. Eu falei, eu acho excelente. Formaremos assim uma egrégora poderosa. Deixa eu ler aqui, antes de ir ao Voltei, a carta do Jaime Bertolin. Querido irmão e amigo José de Paiva Neto, digníssimo presidente da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Deus está presente, Jesus está chegando. No encerramento da nossa reunião, senti a necessidade de escrever-lhe para relatar a minha alegria em poder ouvir as suas pregações esclarecedoras através do Sistema Jesus. O Senhor sempre ensina na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que esta doutrina deve ser vivida da porta para fora, no sentido de que o povo possa receber toda essa luz que brilha na religião de Deus, luz divina do Mestre Jesus, através do seu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Isso está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 12 e 13. Mas prosseguindo aqui na carta do Jaime Bertolin. E aqueles que se fizerem assinalados pelo seu merecimento, receberão a pedrinha branca de que nos fala o Apocalipse. Até eu fiz um comentário sobre ela. E aprenderão o cântico novo, que somente os remidos de Deus saberão cantar neste final de ciclo. Alguns possuem conhecimento, mas, no entanto, ficam guardando este brilho dentro de quatro paredes, descumprindo dessa forma a ordem de Jesus em seu Evangelho, quando nos ensina: brilhe a vossa luz para iluminar os caminhos da humanidade. E ele diz, Jaime, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16, que os discípulos são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do móvel, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está falando aqui em boas obras também, viu? Vejam as vossas boas obras. Ele diz que quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Claro que é preciso ter fé para realizar as boas obras da fé. E no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas voltando à carta do Jaime, com a religião de Deus, graças à sua obediência a Jesus, isto não ocorre de esconder-se a luz debaixo de um móvel. E como prova disto, temos o Sistema Jesus, 24 horas no ar, levando aos povos de todo o mundo a luz do ensinamento do Cristo, da porta para fora, como o Senhor preconiza. As reuniões espirituais que o Senhor realiza em seu lar e que são transmitidas a milhares e milhares de ouvintes, esclarecem, consolam, educam, instruem, orientam, fortalecem e conduzem estes mesmos ouvintes ao caminho do Cristo Jesus. Dessa maneira, a religião de Deus
tem mostrado que a morte não existe, ela é um boato. Por isso ninguém pode suicidar-se. Porque pensando em encontrar a escuridão e a morte, vai encontrar a vida. E todas as realidades que a pessoa abandonou, vai ter que repassá-las de novo e reencarnar com aquelas provações acrescidas ainda do suicídio. Então quem proclama a necessidade do suicídio da eutanásia não conhece a vida espiritual e vai levar um susto tremendo quando chegar do outro lado e descobrir que foi causador da desgraça de muita gente. E possivelmente vai encontrar esse pessoal todo do outro lado esperando. O que é que você fez comigo? Olha só, me empurrou nessa direção. Você quer passar por isso? Então, antes de abrir a sua boca e pregar o suicídio para as pessoas, ou a eutanásia e coisas assim, pense bem no que está dizendo. Está voltando à carta do Jaime. E quando o senhor lê, comenta e explica os acontecimentos da vida, do outro lado dessa vida, fica claro e cristalino o nosso destino após esta breve passagem no plano terra. Diz o saudoso Alcido Zarur que os legionários da boa vontade de Deus não serão apanhados de surpresa neste final de ciclo, que é início de outro ciclo, né, Jaime? E o senhor, irmão Paiva, com este trabalho de esclarecimento das massas, dá cumprimento integral a essa vontade do saudoso proclamador da religião de Deus? E a preocupação do senhor é tamanha que manda reprisar durante toda a programação, nas 24 horas do dia, essas mensagens para que não faltem oportunidades a todos e que assim, diante do juízo final de cada um de nós, não possamos alegar que nos faltou a chance do conhecimento. O seu trabalho é o do verdadeiro sentinela de que nos fala o profeta Ezequiel no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, e Paulo também fala no Novo Testamento. Feliz é o povo que pode contar com o sistema Jesus, irradiando paz, amor, fraternidade, solidariedade, saúde, educação e cultura com espiritualidade ecumênica. Feliz é o povo que pode contar com uma religião de Deus que honra o nosso país e que comprova o grande e imenso amor de Jesus aos povos da terra. Que Deus o ilumine e guarde hoje e sempre, são os meus sinceros e fervorosos votos. Receba o agradecimento desse que deseja ser seu amigo, na mesma proporção que o senhor é amigo de todos. Viva Jesus! Jaime Bertoni, São Paulo, capital. Muito obrigado, Jaime. Mas agora, vamos ao Voltei, no grande desprendimento. Página 29, psicografia do Legionário da Boa Vontade, Chico Xavier. Os mortos não morrem. Não queiramos para nós o destino da escuridão. E para muita gente a vida acaba no túmulo. Então, é uma destinação de fedor, que nada mais fedorento que um túmulo. Nada mais escuro que um túmulo, nada mais triste que um túmulo. E Deus não nos criou para nos matar, criou-nos para a vida eterna. Como está no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Aqui na página 95 do volume 2 das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, eu escrevi, vou ler só um trechinho, o Buda e a vida após a morte, morte entre aspas. O Buda, um dos grandes líderes religiosos da história da civilização, falou sobre a vida após a morte do corpo físico, destacando a importância das boas obras. Diz ele, quando um homem, depois de uma longa jornada, retorna são e salvo, parentes e amigos festejam com júbilo sua volta. Assim também, quando aquele que faz o bem passa deste para outro mundo, os méritos que conquistou na vida dão-lhe as boas-vindas
como os parentes dão as boas-vindas a um ser amado que volta. Bem, vamos lá ao Voltei, página 29, no Grande Desprendimento. Fala o irmão Jacó, que vai mostrando aqui os fenômenos ocorridos quando ele largou naturalmente, a morte natural, o corpo físico, e seus olhos vão se abrir no mundo espiritual. No Grande Desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochat, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Recluso, na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados. Em várias ocasiões me vi fora do corpo, exausto, buscando aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, mas por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. A morte é diferente em certos fenômenos para certas pessoas. Conforme a evolução espiritual, a passagem é mais rápida. Prosseguindo com o irmão Jacó, o conforto da câmara de oxigênio não me subtraía às sensações de estranheza. Observei que frio intenso veio ferir-me as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus, para que me não desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam em mim as impressões de angústia. Lembrei-me com força do irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício, e implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, ouvi alguém a confortar-me. Não se mexa, por favor. Silêncio, silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se-me agora no cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sobre os contornos da cabeça.
Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do meu crânio. Não era uma pancada. Semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Senti-me, no mesmo instante, subjugado por grandes energias. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos aflitos, como se fossem revelados de roldão por estranho poder numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. O meu pensamento se transformara num filme cinematográfico misteriosa e inopinadamente desenrolado a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesmo. Jesus diz no Evangelho que pagaremos até o último centio. Estava vendo tudo que fez de bom, e não tão bom assim. Aliás, muitos livros, até de médicos norte-americanos e de outras nacionalidades, personalidades brasileiras, relatam esses fenômenos que estão se tornando mais comuns ao conhecimento do homem. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, disse Jesus. Também disse no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 47, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Não é importante orar? Ele orou e começou tudo a se desanuviar, começou a perceber aquelas mãos cariciosas que tratavam dele, começou a sentir paz. Não precisa chegar esse momento para orar, nós temos que orar sempre. Vigiai e orai, diz Jesus, do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13. E também, na prece do Pai Nosso, ele diz, e não nos deixeis cair em tentação, dirigindo-se ao Pai Celestial e completo, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. E Jesus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 37. Mas que diz mais aqui o irmão Jacó. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que até aquele momento havia sido o construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia a seu talante o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo cercado de minhas próprias criações. Diz o pessoal aí que pensamento é força, que devemos ter pensamento positivo e não negativo. Tenhamos pensamentos positivos, iluminados por Deus, pelo Cristo, que é a luz do mundo, para que na hora da nossa volta ao mundo espiritual estejamos cercados por esses pensamentos que nos darão muito bem ao espírito. Somos nós que criamos nosso destino com o livre-arbítrio que Deus nos concede. A lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações,
determina-lhes o futuro, diz o irmão Zarur numa memorável pregação. Vejam bem, a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, quer dizer, aquilo que fizemos pelo uso do nosso livre-arbítrio, uso bom ou mal, determina o nosso futuro. Então somos nós que determinamos o nosso futuro, segundo a lei divina. Mas prosseguindo, diz o irmão Jacó: não tenho por enquanto outro recurso verbal para definir a situação. Aliás, o que ele relata aqui está de acordo com o que eu li há pouco na palavra do Buda. Recordei o livro de Bozano, A Crise da Morte, em que ele analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos, nesse sentido, comentam palidamente a realidade. É hora da verdade, é hora da verdade. Observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar? Senti-me sozinho e amedrontei-me um pouco. Busquei então abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação escapava-me. Ele estava saindo do corpo físico, nada a estranhar. Naquele intraduzível momento lembrei mais insistentemente do dever de orar nas circunstâncias mais duras. O que é que diz o irmão Zarur? Em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Ele vai fazer isso, Jacó. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Vou ler daqui a pouco essa passagem para vocês. Está no Evangelho. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram as perturbações. Então, braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim ainda, como que me reajustavam no leito. Eu ansiava por libertar-me. Chorava de emoção, jungido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei minha querida filha Marta a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me ternamente aos ouvidos. Agora, meu querido paizinho, é necessário descansar. Descansar. O pranto de júbilo e reconhecimento correu-me abundantemente dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente em nova revelação. E entreguei-me confiante aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Meus amigos e meus irmãos, o grande segredo da vida é
amando a vida. Tem que amar a vida, tem que viver a vida, tem que transformar a vida num sucesso. Saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Nós vamos encontrar mais vida do outro lado, hein? Por isso está aí o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Parlamundi. Abro aqui a página 43 do segundo volume de O Brasil e o Apocalipse. O povo pergunta, Paiva Neto responde. O Apocalipse só apavora os criminosos, nações possessas, Jesus e a tempestade. Alguém perguntou, irmão Paiva, mas justamente é isto que preocupa. Como alcançarmos a tranquilidade no meio de tanta confusão neste mundo? Eu respondi, aí é que está. Só Jesus poderá dar um jeito nisso. Como lembrava o irmão Zaru tantas vezes nas suas pregações. Então, por maior que seja a tempestade, ele, Jesus, sempre estará a postos, mesmo que aparentemente dormindo. Apenas ele pode tirar definitivamente a possessão espiritual de sobre os homens e as nações da terra, como fez com o Gadareno, livrando-o de uma multidão de terríveis obsessores que são espíritos, portanto perseguidores invisíveis, conforme relata o Evangelho. Mas eu vou ler aqui a passagem da tempestade aplacada. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus tomou uma barca, acompanhado pelos seus discípulos, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento, que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa, sobre um travesseiro. Então, os seus discípulos o acordaram dizendo, apavorados, salva-nos, Jesus, que assim morreremos. Ele então lhes respondeu, por que temeis, homens sem fé? E erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aterrados e cheios de admiração, os discípulos diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eis aí, ele já disse que ele é a árvore e nós somos os ramos, que nada poderemos fazer sem ele. Então, apeguemos-nos a Jesus, às suas palavras e aos seus exemplos e afastaremos de nós o medo. Tem medo de quê? Deus existe. Jesus existe, o Espírito Santo existe. Eu me lembro daquela passagem de Lutero e sua mulher, Catarina de Bora. Lutero estava desesperado com as perseguições, com as lutas. Estava querendo desistir de tudo. Quando sua esposa, uma grande esposa que teve Lutero, disse-lhe, afinal, Lutero, o que é que se passa? O que está acontecendo com você? Deus por acaso morreu? Aí ele pensou, é mesmo.
E o grande Lutero caiu em si e continuou o seu trabalho pelo mundo. Se devemos ser todos nós, não temer nada, porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E amemos a vida, porque a vida quem nos deu foi Deus, portanto não podemos abrir mão dela. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Gente querido, ouvimos mais uma grande cruzada do novo mandamento de Jesus. Você viu que o irmão Jacó, depois que ele se eleva, ele sentiu as mãos benditas a favor dele. Imagine se nós aqui todos, cada um do seu jeito, se nós não sentiremos também mãos benditas por nós na mediunidade direta que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo realiza. Temos aqui, nessa palavra do irmão Paiva, trouxe Paulo apóstolo nas experiências de Paulo, hein? Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele visitou o terceiro céu. Só que se o espírito não perseverar, aí Deus zebra. Tem que perseverar no bem. Bom, aqui a Carolina Dutra falando do casal na audiência da palavra do irmão Paiva, trazendo a revelação do mundo espiritual, irmão presidente da religião divina, a cidade de Ajuricaba. Olha aí o Eduardo Profeta, Luciano Profeta. Ajuricaba, no Rio Grande do Sul, tchê. O irmão Alvair Toso e a irmã Nelza Toso. Telespectadores da Boa Vontade TV, gostam da religião divina, gostam da palavra do irmão Paiva. Há pouco receberam as bênçãos da cura de uma enfermidade, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Sônia Santos da Rosa de Gravataí, parabéns, o melhor alô do mundo para o irmão Alvair, a irmã Nelza, a Sônia Santos da Rosa e a você também, Carolina Dutra. Alô, seu titi linda. Temos também aqui a Nilce Conte, mandou uma foto da sua querida mamãe, que vai fazer aniversário no dia 10. A nossa irmã de Rafar, São Paulo, Lázara Valarini Conte. Aí está na foto, aí na cozinha, melhor lugar para ouvir o programa, né? Já se alimenta materialmente, espiritualmente também. E o filho caçula, o irmão da Nilce, o Márcio Conte, parabéns, irmã querida, Lázara Valarini Conte, feliz aniversário com Jesus! Parabéns! Parabéns, olha aí o William trazendo as vibrações boas. A Neide Marques, de Salvador, na Bahia, se encontra agora em Valparaíso, Goiás, no setor de Chácaras Brasil, em companhia dos seus pais, o João Marques Ribeiro e a Rufina Ferreira Mendes, a irmã Dorani Marques, todos acompanhando a vibrante cruzada do novo mandamento de Jesus. Obrigado pela presença, pessoal! Ainda bem que você tá aqui com a gente. Mileides Medina, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Não sei se o William tem uma vinheta em espanhol. Este programa está demais. Me encanta. Encanta a todos. Parabéns, William. Movimentação. Outro William agora. William Barros, do Rio de Janeiro, orando pela esposa Jaira Ferreira da Costa Silva. Toda a vibração. Hospital São Francisco de Assis, nossa equipe. Estava falando muito de São Francisco de Assis, aí na Barra da Tijuca. Impossível o pessoal do hospital não ter a bênção de São Francisco de Assis, nosso patrono. Outro Francisco, Francisco Pereira Neto, Campinas, vibrando aqui pela sua noiva, que está aguardando a entrevista de emprego. Vai dar tudo certo, viu? A gente confia em Jesus, coloca nas mãos de Jesus e Ele nos ajuda. E vem aí a prece dedicada a São Francisco. Oração noturna, prece da vigilância espiritual, de autoria do irmão Zaru, na voz do irmão Paiva. Vamos falar com Deus.
Deus está presente. Meu Jesus, que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da divina legião da boa vontade, guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E se eu vier a sofrer um ataque da treva, esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7º e 8º, de 10º a 17 e 9º. Ensinou Jesus o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Disse o irmão Alziro Zarur, saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei,